Vamos agora entrar numa série de vídeos em que vamos abordar transformações termodinâmicas bastante peculiares e vamos começar pela transformação isobárica, que é uma transformação a pressão constante. Começamos por relembrar a primeira lei da termodinâmica, que tenho aqui escrita, ΔQ igual a dU mais ΔW, e vimos nos últimos vídeos que o trabalho para uma transformação reversível é PDV, e que a variação de energia interna para um gás ideal é dada por NCV dt. Isto implica que o calor é igual, para uma transformação reversível e gás ideal, é igual a NCV dt mais PDV. Com estas hipóteses, podemos apenas estudar alguns processos frequentemente utilizados em ciclos termodinâmicos e determinar quais as relações entre pressões, volumes e temperaturas entre os estados iniciais e os estados finais. Podemos ainda determinar qual a variação de calor, trabalho e a variação de energia interna do processo. Transformações deste tipo são as que vamos abordar neste vídeo e nos próximos, como transformações a pressão constante, a volume constante, temperatura constante e transformações adiabáticas, ou seja, onde não há calor trocado. Vamos agora aqui à nossa transformação isobárica. Ora bem, iso vem de constante e bárica refere-se a pressão. Um exemplo de uma transformação isobárica é o aquecimento de água no fogão. Temos uma panela aberta com água a ser aquecida no fogão. A pressão é constante e é igual à pressão atmosférica. Estudemos essa transformação no caso reversível, mas em vez de água, supomos gases ideais para podermos usar estes resultados que temos aqui para o calor e para a variação de energia interna. Para estudar esta transformação e todas as outras que seguem, vamos usar um diagrama chamado diagrama PV, que não é mais do que um gráfico da pressão em função do volume. Neste diagrama, a transformação é representada por uma linha entre um ponto A, de coordenadas VA e PA, e um ponto B, de coordenadas PB e VB. Uma das grandes utilidades deste diagrama torna-se notória quando representamos transformações reversíveis. Neste caso, representa aqui uma transformação arbitrária, temos que a área por baixo do gráfico é o trabalho. Porquê? Porque o trabalho reversível é o integral de dW reversível, que é igual ao integral de PDV, que é precisamente a área por baixo do gráfico. Sabemos também que em gases ideais, PV é igual a nRT. Portanto, sabendo um dos vértices, e sabendo o número de mols, temos automaticamente a temperatura, que é dada por PV sobre nR. R é a constante dos gases ideais. Então, e como é que será um processo isobárico num diagrama PV? Ora bem, um processo isobárico num diagrama PV é trivial de se desenhar. Porquê? Porque um processo isobárico é o quê? É um processo em que a pressão é constante. E quando a pressão é constante, num diagrama PV, temos uma reta. E temos aqui o estado A inicial e aqui o estado B final. A pressão, vamos chamar-lhe P, e ao volume VA e VB, respectivamente. As temperaturas iniciais e finais são dadas pela lei dos gases ideais, pela equação de estado dos gases ideais. TA é PVA sobre nR e TB é PVB sobre nR. TB é maior que TA porque o volume é maior e a pressão é a mesma e o número de mols também se manteve e R é uma constante. Podemos assim obter que para uma transformação deste tipo, TA sobre TB é igual a VA sobre VB. Calculemos então o trabalho reversível. O trabalho reversível, vou deixar cair antes o subscrito REV, é simplesmente o integral da pressão dV, como já vimos, entre o volume inicial e o volume final, VA e VB. Como a pressão é constante, podemos tirar a pressão para fora do integral. Isto é simplesmente o integral entre VA e VB de dV, que é PVB menos VA, que corresponde nada mais nada menos do que a área por baixo deste retângulo aqui, não é? A altura do retângulo é P e a base é VB menos VA. Como seria de esperar, estamos a fazer o integral. Podemos também calcular a variação de energia interna entre A e B. Como dU é NCV/dt, para um gás ideal, temos então que ΔU é igual ao integral
entre TA e TB de DU, que é NCV. CV é, vamos supor que CV é constante com a temperatura. Portanto, ficamos apenas com o integral entre TA e TB de dt, mas dt podemos escrever como d PV sobre NR. Agora, isto é igual a P sobre NR dV. Porquê? Porque P, N e R são constantes nesta transformação. E assim temos que isto é igual a NCV, P sobre NR, volume de B menos volume de A, aplicando depois aqui a transformação de variáveis dos limites de integração, passam para o volume. Temos assim que a variação da energia interna é igual a CV vezes a pressão sobre R, VB menos VA. E pela primeira lei da termodinâmica, ΔQ igual a ΔU mais ΔW, temos já a primeira lei integrada, temos que ΔQ igual a CVP sobre R, VB menos VA, que é precisamente a variação de energia interna, mais o trabalho, que é a pressão VB menos VA, que é igual a CV sobre R, P mais P, VB menos VA, que é igual a CV mais R, vezes P sobre R, VB menos VA. E o que é este CV mais R que aparece aqui? Isto é suposto ser um C minúsculo e não um C maiúsculo, porque o C minúsculo, conforme se devem lembrar, está associado à capacidade térmica mássica ou molar, neste caso molar, e o C maiúsculo é simplesmente a capacidade térmica. E então temos que CV mais R, com o gás ideal, é precisamente o CP. Portanto, temos que o calor é CP vezes a pressão sobre R vezes VB menos VA, mas, pela lei dos gases ideais, a pressão vezes o volume sobre R não é mais do que o número de moles vezes a temperatura. Portanto, isto é NCP TB menos TA, que é o resultado esperado. Porquê? Porque definimos o CP precisamente como o calor trocado a pressão constante. CP igual a dQ, a pressão constante, dividido pela temperatura. E, obviamente, se quisermos molar, temos que dividir pelo número de moles. Temos assim o resultado que estávamos à espera. Para transformações a pressão constante, podemos usar diretamente que o calor é igual a NCP dt. E obtemos este resultado diretamente. No próximo vídeo, a transformação que vamos analisar é a transformação isométrica ou isocórica, que significa uma transformação a volume constante. Até à próxima!